Capítulo 221. Os segredos da luz do Deus do Mar. Tendo nascido do clã Menchi. A especialidade de Bai Shenxi era sua velocidade. Mas assim que pisou na área da luz do Deus do Mar, sua expressão mudou instantaneamente. Com esse único passo, ela já se sentia incapaz de se mover. A pressão avassaladora repeliu seu corpo e uma fraca névoa dourada começou a se erguer sob seus pés. Não era de se admirar que eles parecessem prestes a morrer depois de terem subido algumas dezenas de degraus. Parece que 10 degraus já serão bem difíceis para mim. Não. Não pode ser. Eu não posso ficar ainda mais para trás. Nós temos quase a mesma idade. Como assim eles conseguem fazer isso e eu não? Cerrando os dentes, Bai Shenxi revelou um olhar resoluto e começou a subir. Tan San viu Bai Shenxi estabilizar seus passos com dificuldade e revelou uma expressão satisfeita. Eu espero que ela consiga colher pelo menos alguns benefícios disso. Erguendo seu braço direito e lentamente o preenchendo com sua força mental, Tang San invocou a alma de Xiao Wu que estava dormindo em seu osso espiritual. Essa era a primeira vez que ele tomava a iniciativa em chamá-la. Antes disso, ele sempre temia que uma aparição pudesse ferir sua alma. Mas dessa vez era diferente. Se eles não se comunicassem efetivamente, então levar seu corpo montanha acima poderia facilmente causar danos irreversíveis a ela. Liberando o Imperador Azul Prateado. A alma dormente de Xiao Wu dentro do anel de espírito e do osso espiritual foi lentamente liberada sob o controle de Tang San. Seu corpo farto tremeu de leve nos braços dele e seus olhos vazios brilharam com vigor. Um chamado suave que tocou a parte mais fraca do coração de Tang San, se esforçando para resistir à vontade de beijá-la. Ele disse: Xiao Wu, nós já estamos na ilha do Deus do Mar. Você conseguiu ver tudo o que aconteceu conosco até agora? Entretanto, diferente do que Tang San esperava, após chamá-lo uma vez, a expressão de Xiao Wu mudou de repente, se tornando fria como gelo. Se libertando dos braços dele, ela virou a cabeça e se recusou a olhar para ele. Desde que conheceu Xiao Wu, essa era a primeira vez que algo como isso acontecia. Tang San não conseguiu evitar ficar perplexo. Xiao Wu. O que foi? Ela bufou. Mas continuou parecendo ignorar Tang San. Ao invés disso, ela diretamente andou na direção das escadas de pedra. Era óbvio que, apesar de sua alma estar escondida no anel de espírito e osso espiritual de Tang San, ela ainda estava ciente do que acontecia no mundo exterior e também sabia qual era o motivo de Tang San tê-la invocado. Vendo Xiao Wu subindo as escadas, Tang San coçou a cabeça. Mesmo sendo tão inteligente, ele ainda não conseguia entender o motivo de Xiao Wu de repente começar a ignorá-lo e, além disso, parecer tão irritada. Os dois se conheciam há muitos anos e ela nunca havia ficado tão irritada assim com ele antes. De onde vinha isso? Sem se atrever a ser negligente, Tang San apressadamente a seguiu, subindo as escadas atrás dela. Da segunda vez que foi envolto pela luz do Deus do Mar, a sensação foi diferente. Depois da experiência anterior, Tang San descobriu que a resistência do seu corpo parecia ter aumentado um pouco. Em especial nos primeiros degraus. Apesar de a pressão ainda estar lá, ela não parecia mais tão assustadora. Xiao Wu. Não me ignore. Só me diz. Qual é o problema? Enquanto subia as escadas, Tang San perguntou em voz baixa com um tom ansioso. Mesmo que falar influenciasse sua circulação de poder espiritual,
Xiao Wu agora já estava no terceiro degrau. Após disparar um olhar duro na direção dele, ela visivelmente fez um bico e continuou subindo. A névoa dourada encheu o ar e à medida que eles subiam, a pressão aumentou. Tang San também começou a circular mais rápido a habilidade Céu Misterioso dentro de seu corpo. Mas o que o surpreendeu foi que Xiao Wu estava se movendo bem rápido, subindo sem a menor hesitação. Num instante, os dois já haviam alcançado Bai Xinxian. Os movimentos de Bai Xinxian já estavam bem lentos. Parada no 14º degrau, ela estava com grande dificuldade para avançar. Com o rosto vermelho e seus 4 anéis de espírito brilhando sem parar, ela torceu seu corpo de leve, como se procurasse por uma abertura em meio a toda aquela pressão. Uma camada de vapor estava misturada com a névoa dourada espiralando em volta dela. Claramente ela já estava no seu limite. Essa era a diferença de forças. Físico, espírito, poder espiritual, ossos espirituais. A soma de todas essas coisas criava uma fenda intransponível entre ela e os demônios da Shurek. Ainda assim, ela não desistiu. Cerrando os dentes e suportando a pressão, Tang San de repente pensou em uma coisa e, ao passar por Bai Xinxian, disse a ela: "Não se force muito. Você não pode de forma alguma ser jogada para fora da área do mar em forma de anel pela luz do Deus do mar. Você não possui a proteção da luz dos testes. Então será atacada pelas bestas espirituais dentro da água." O que surpreendeu Tang San foi que, após aguentar aquela pressão por um bom tempo, Bai Xinxia no fim alcançou o 15º degrau. Mas seu corpo já estava tremendo sem parar apesar da expressão exultante em seu charmoso rosto escorado. Só ela mesma sabia que havia acabado de ultrapassar seus limites com aquele único passo e claramente sentiu seu poder espiritual, que não avançava há muito tempo, de repente subir para o 46º nível. Bai Xinxia não continuou forçando mais do que isso. Não depois do alerta de Tang San. Seguindo o exemplo dele, ela lentamente desceu os degraus, enquanto Tang San conversava com ela. Xiao Wu continuou subindo as escadas, alcançando o 20º degrau, e ele ficou chocado ao descobrir que ela estava subindo um pouco mais rápido do que ele próprio da primeira vez que entrou na luz do Deus do Mar. O que está acontecendo? Poderia ser que a força da Xiao Wu já havia ultrapassado a dele? Não. Não podia ser isso. Tang San ainda lembrava muito bem que, quando se sacrificou por ele, o poder espiritual dela estava em torno do 61º, 62º nível. Ela não teve como cultivar desde então. Assim, como ela poderia ter se tornando mais forte do que ele? Acelerando e controlando sua força interna, Tang San seguiu atrás de Xiao Wu. Diante da pressão formidável da luz do Deus do Mar, o poder espiritual que ele havia acabado de recuperar começou a ser rapidamente consumido de novo. Mas dessa vez, Tang San havia aprendido a lição. Para conservar seu poder espiritual, ele ativou os domínios do Deus da Morte e Azul Prateado assim que alcançou o 20º degrau. Assim como ele esperava. Sob o efeito desses dois domínios, a pressão foi consideravelmente reduzida e ele conseguiu subir até o 30º degrau com muito mais facilidade do que da primeira vez. Além de consumir muito menos poder espiritual. É claro que os domínios também consumiam poder espiritual e força mental. Mas por serem domínios inatos, eles não consumiam tanto assim. Pelo menos bem menos que a pressão da luz do Deus do Mar. Mas ainda assim, Tang San só conseguiu alcançar Xiao Wu lá pelo 35º degrau.
Agora, Xiao Wu já estava com dificuldade para avançar, dando passos extremamente lentos. Tang San lembrava muito bem que, da primeira vez que Dai Mubai subiu, ele só alcançou o 35º degrau. Mas agora, Xiao Wu já estava no 36º. O que está acontecendo? A força da Xiao Wu já ultrapassou a do Mubai? Tang San ficou internamente alarmado e seu controle de poder espiritual relaxou um pouco, o fazendo sentir a pressão sobre seu corpo aumentar no mesmo instante, desacelerando seus passos. Por sorte, ele ainda estava no 35º degrau e ele apressadamente organizou seus pensamentos, continuando a seguir Xiao Wu. Agora ele já podia se mover um pouco mais rápido que ela, mas decidiu não fazer isso, mantendo guarda ao lado dela. Ele não queria que Xiao Wu sofresse algum acidente, a seguindo de perto. Se alguma coisa acontecesse, ele poderia reagir prontamente. O que surpreendeu Tang San foi que, apesar do progresso de Xiao Wu ser difícil e lento, ela já havia alcançado o 40º degrau. Essa era a primeira vez que ela subia as escadas e também não havia usado nenhuma habilidade espiritual. Como isso podia estar acontecendo? Depois de a pressão alcançar os limites do que o corpo humano é capaz de aguentar, um único passo à frente já seria extremamente difícil. Não deveria ser impossível para o corpo de Xiao Wu ser mais forte que o de Dai Mubai? Intrigado, Tang San tentou avisar Xiao Wu para não se forçar. Mas após alcançar o 40º degrau, a pressão sobre ele também era imensa e ele basicamente não conseguiu dizer uma palavra para alertá-la. Caso contrário, ele não conseguiria mais avançar. Mas as surpresas de Xiao Wu para ele ainda não haviam acabado. Seu corpo começou a se torcer de leve, o que parecia um sinal de que ela não conseguia mais aguentar a pressão. Porém, logo Tang San descobriu que não era esse o caso. Xiao Wu estava se contorcendo num ritmo fixo, o que fazia a pressão da luz do deus do mar parecer passar por ela a cada movimento e permitiu que ela continuasse avançando. Ao mesmo tempo, a pele clara dela começou a emitir um brilho dourado avermelhado. Vendo essa coloração, Tang San imediatamente percebeu uma coisa. Ele entendeu o que Xiao Wu estava fazendo para continuar subindo os degraus junto com ele. De fato, Xiao Wu havia sacrificado sua alma por ele. Mas seu corpo físico também havia ingerido 2 ervas imortais mais tarde. Se o ginseng sangue de dragão cristalino fosse chamado apenas de erva medicinal, então o saudoso coração partido vermelho seria uma erva medicinal de alta qualidade entre as ervas medicinais de alta qualidade. Entre as ervas que Tang San trouxe de volta do poço de gelo e fogo em Yang, ela era o monarca das mais preciosas ervas imortais. Após Xiao Wu recebê-lo, ela não o comeu por pena, o que fez com que ela sempre ficasse atrás dos outros em nível de poder espiritual. Mais tarde, ela se sacrificou por Tang San e à beira da morte. Ele a ajudou a ingeri-lo, o que ressuscitou seu corpo físico. Depois, o ginseng sangue de dragão cristalizado que ela comeu, além de ter seus próprios efeitos no corpo dela, teve como principal benefício maximizar os efeitos medicinais do saudoso coração partido vermelho em seu corpo. Desde então, o motivo de Xiao Wu parecer tão sonolenta talvez fosse porque ela estava absorvendo todas essas propriedades medicinais enquanto dormia. Seu poder espiritual não havia apenas crescido. Ele havia crescido numa velocidade assustadora, não menor que a dele próprio. Esses eram 2 grandes tesouros imortais afinal. Segundo as lendas, só o saudoso coração partido vermelho já seria capaz de ajudar alguém a cultivar um corpo vade indestrutível.
Não era de se admirar que Xiao tivesse tanta resistência e que seu poder espiritual também tivesse aumentado de forma tão clara. Esse era o verdadeiro motivo. Esse brilho dourado avermelhado saindo de seu corpo devia ser gerado pelo saudoso coração partido vermelho. Ele só não sabia se o corpo dela já havia alcançado a condição de Vajra indestrutível. Compreendendo os pontos chaves, Tang San imediatamente foi tomado por alegria. Alcançando Xiao Wu, os dois continuaram subindo. As contorções de Xiao Wu pareciam ser bem eficazes. Apesar de não ultrapassarem a eficácia dos domínios de Tang San, elas ainda aumentaram consideravelmente a capacidade dela de aguentar essa pressão. Desde os melhoramentos gerados pelo saudoso coração partido vermelho limpando seus tendões e renovando sua medula. Seu corpo possuía a resistência de uma máquina. Enquanto avançava um passo de cada vez, ela lentamente alcançou o 50º degrau. Colocando os pés no 50º degrau, Xiao Wu finalmente parou. Com uma expressão de dor em seu rosto. Ao invés de continuar avançando, dessa vez ela começou a recuar lentamente. Tang San também não tentou avançar. Ao invés disso, focou seu poder espiritual restante em seus dois domínios, estendendo seu alcance até Xiao Wu e a acompanhando na descida. Com o suporte dos domínios de Tang San, Xiao Wu suavizou sua expressão. Olhando para ele, ela acelerou o passo e logo os dois já estavam no pé da montanha. Bai Xinxian, com o corpo encharcado de suor, estava sentada ao lado e já havia começado a cultivar. Assim que terminou de descer, Tang San imediatamente deu suporte ao corpo de Xiao Wu. Como não havia atacado seus limites dessa vez, ele ainda tinha uma boa quantidade de poder espiritual restando e estava em boas condições. Xiao Wu. O que foi? Você está bem? Ela lentamente balançou a cabeça. Meu corpo ainda não alcançou seu limite. Mas minha alma já não conseguia mais aguentar. Se eu tiver o suporte dos seus domínios, eu acho que chegar ao 60º degrau não deve ser problema. Portanto, se você levar apenas o meu corpo físico, não haverá necessidade de se preocupar com a minha resistência nos primeiros 60 degraus. Na verdade, é provável que eu consiga ir ainda mais alto. A transformação gerada pelo saudoso coração partido vermelho no meu corpo é chocante. Quando me inspecionei agora há pouco, eu vi que meus meridianos, meu sangue e meus ossos parecessem ter se tornado dourados. Eles não estão apenas sólidos, mas também assustadoramente flexíveis. Isso pode estar relacionado com a minha cultivação original da habilidade suave. Tang San assentiu, dizendo: rápido. Volte para dentro de mim. Você não pode de forma alguma ferir a sua alma. Apesar de estar apoiada no ombro de Tang San, os olhos dela ainda perderam toda a sua gentileza. E daí se minha alma for ferida? Você vai se preocupar comigo? E quanto a você? Quanto a mim? Tang San ficou confuso, vendo Xiao Wu irritada. Sua única reação foi ficar em silêncio. Ela replicou irritada: Tang San, lembre-se disso. Da próxima vez que você estiver em perigo e bloquear minha alma à força, eu vou parar de me importar com você. Vendo o olhar insatisfeito dela, Tang San entendeu de onde vinha sua raiva. Naquele dia, quando enfrentou o último ataque da baleia demoníaca, para proteger todo mundo, ele estava pronto para fazer um ataque suicida. Além disso, para evitar que a alma de Xiao fosse ferida, ele forçadamente a manteve dentro do seu anel de espírito e osso espiritual.
não permitindo que ela saísse. Dessa forma, mesmo se ele morresse, a alma dela ainda poderia existir dentro do osso espiritual e ela ainda teria a chance de sobreviver. Então você está irritada por causa disso, Tang San queria se explicar. Mas agora ele não fazia ideia do que dizer para aplacá-la. Xiao abriu a boca e mordeu com força o ombro dele, fazendo Tang San fazer uma careta de dor. Ge. De agora em diante, me deixe subir as escadas com você todos os dias. A sensação de pressão de agora a pouco pareceu fortalecer tanto meu corpo quanto minha alma. Se eu estiver certa, se minha alma continuar sendo temperada, eu serei capaz de me manter fundida ao meu corpo por mais tempo. Eu vou embora primeiro. Não se esqueça do que eu disse. Outro erro e eu. Após essas últimas palavras, seu olhar voltou a ficar gentil e sua expressão tocante quase levou a alma de Tang San junto com a ela. Em meio ao brilho vermelho sendo emanado, seu corpo farto ficou mole e sua alma retornou ao anel de espírito e osso espiritual no corpo de Tang San. Com a alma de Xiao Wu de volta dentro dele, Tang San lentamente soltou o ar. Ele descobriu que Xiao ficar com raiva dele teve um impacto ainda maior que a luz do deus do mar no 50º degrau. Nesse momento, Tang San ouviu risadas deliberadamente contidas atrás dele. Quando se virou, tirando Bai Shenxian, todos os seus outros companheiros já haviam despertado da cultivação e estavam olhando para ele com expressões divertidas, com traços de prazer diante do seu infortúnio. Os que estavam rindo mais alto naturalmente eram seus 3 péssimos amigos, Daemu Bai, Oscar e Maonjun. Tang San disse um pouco irritado de vergonha. Do que vocês estão rindo? Daemu Bai tossiu uma vez e disse. Pequeno San. É assim mesmo. Na verdade, isso pode até ser considerado um tipo de felicidade. Eu também sou homem. Eu te entendo. Tang San replicou. Em outras palavras, você quer dizer que tem medo da Zukin? Daemu Bai endireitou as costas, dizendo. Como assim? Eu tenho cara de quem é pau-mandado? Enquanto falava, ele lançou um olhar para a civeta infernal começando a se tornar hostil ao seu lado e apressadamente adicionou. Nós somos um casal que se respeita mutuamente. Oscar riu alto, dizendo. Tudo bem, chefe Dai. Não precisa se explicar. Todos nós sabemos como são as coisas entre você e Azukin. Eu só não esperava que alguém tão estrito quanto o pequeno San também tivesse um lado fraco. Haha. Hahaha. Pequeno Al. A expressão de Tang San de repente recuperou a calma habitual, deixando Oscar um pouco confuso. O que? Tang San apenas apertou seus punhos, fazendo seus ossos estalarem. Apesar de agora possuir a salsicha espelhada clonadora e ser capaz de usar as habilidades de qualquer um de nós, você era o mestre dos espíritos do sistema alimento antes disso e ainda precisa elevar sua habilidade de combate. Venha! Eu vou te ajudar a aumentar sua experiência de combate. Eu acho que a pressão que eu posso te causar com certeza trará grandes benefícios para sua força. Vendo a aparência honrosa de Tang San, o sorriso em seu rosto congelou no mesmo instante. Pequeno San. Não seja assim. Você está mesmo usando sua posição para fazer bullying? Hongron. Me salve. Enquanto falava, ele correu para trás de Ning Hongron com uma velocidade incomparável. Mas inesperadamente, ela concordou após profunda consideração, dizendo: Eu acho que o terceiro irmão está certo.
Você realmente precisa aprimorar suas habilidades de combate real. Oscar revirou os olhos, dizendo de forma insinuante: Então você vai me dar suporte. Certo? Antes que Ning Hongron pudesse responder, Tang San já havia dito: Ela pode sim. Venha. No mesmo instante Oscar saiu de trás de Ning Hongron e disse: Então vamos começar agora mesmo, pequeno San. Vamos lutar por 3 minutos. Tang San olhou para ele. Você já está emanando uma aura imponente mesmo antes da luta começar. 3 minutos é o suficiente. É claro que ele sabia o que Oscar estava pensando. Esse cara com certeza o havia visto subir até o 50º degrau agora há pouco. O que devia ter consumido substancialmente seu poder espiritual. Além disso, ele teria o suporte do pagode de porcelana dos 9 tesouros de Ning Hongron e devia pensar consigo mesmo que com certeza teria vitória. Entretanto, assim como Tang San havia dito, ele era um mestre dos espíritos do sistema alimento antes. Como sua habilidade de combate poderia se comparar à de Tang San? 3 minutos depois. Ah! Pequeno San. Eu te odeio. Isso é pura retaliação. Abusando da sua autoridade por vingança pessoal. A aparência atual de Oscar era mais miserável do que miserável. Na luta de 3 minutos de agora há pouco, ele imediatamente comeu uma salsicha espelhada com o sangue de Tang San e clonou a si mesmo. Seu corpo original usou o Imperador Azul Prateado enquanto seu clone usou o Martelo Céu Claro e Ning Hongron deu suporte aos dois ao mesmo tempo. Mas ainda assim, o resultado foi uma derrota miserável. A única coisa que as salsichas espelhadas não conseguiam duplicar eram as habilidades dos ossos espirituais. Tang San usou formas bem simples para completamente esmagar o corpo principal e o clone do Oscar. O teleporte. Mais os misteriosos passos do fantasma. Mais sua experiência com técnicas de agarramento. As artes marciais de Tang San não entravam no seu arsenal de habilidades espirituais e naturalmente não podiam ser clonadas também. Sob a chuva torrencial de ataques indeterminados de Tang San, Oscar só conseguiu apresentar um pouco de resistência no início contando com sua quarta habilidade espiritual. Então foi instantaneamente derrotado. É claro que Tang San não o atacou com muita ferocidade, apenas o jogando de um lado para o outro algumas vezes. Mas isso foi o suficiente para fazer Oscar sentir como se seu corpo fosse ser rasgado ao meio. Vendo a expressão nada convencia dele, Tang San sorriu, dizendo: Não há nada que possa ser feito sobre isso. Os paus mandados são todos bem fortes. Oscar olhou para Tang San com impotência, se erguendo do chão com uma expressão amarga. Eu não encontrei uma única abertura. Parece que minha experiência de combate atual não é o suficiente. Mas o ponto crucial ainda foram essas suas habilidades dos ossos espirituais que são anormais demais. O teleporte é simplesmente roubado. Aquela defesa absoluta também. Anormais demais. Tang San disse. Habilidades são uma coisa. A pessoa que as está usando é outra. O que você acha de nós tentarmos de novo? Dessa vez, eu não vou usar nem o teleporte, nem o corpo dourado invencível. Vendo o olhar astuto de Tang San, Oscar tremeu. Deixe para lá. Nem tente me fisgar. Eu não vou te dar mais uma chance de fazer bullying comigo. Vamos conversar depois que eu treinar bastante. Minha habilidade de combate realmente precisa ser reforçada. Caso contrário, como eu vou proteger a Hongron? É claro que Tang San pretendia mesmo usar sua posição para se vingar um pouco. Afinal, quando um homem é chamado de pau mandado,
Mesmo que seja verdade. Não tem como não ficar com um pouco de raiva por causa da vergonha. Mas ao mesmo tempo, ele também queria alertar o Oscar, sendo do sistema alimento, para realmente se tornar um combatente formidável. Ele teria que investir ainda mais esforços na cultivação e no treinamento de combate. Gordo. Por que você está se escondendo? Daemobai esticou uma mão, puxando Maonjun de trás dele. Maonjun deu uma risadinha embaraçada, olhando para Tang San. Terceiro irmão. Eu não vi nada. Nós não precisamos lutar. Enquanto falava, ele ainda lançou um olhar para Bai Xinxian que estava cultivando ao lado. Como se temesse que ela visse sua aparência covarde de agora. Vendo a expressão quase cômica do gordo, ninguém conseguiu conter uma risada. Tang San se sentou no chão, dizendo: Por que eu lutaria contra você? Você não viu que eu acabei de descer da montanha? E enfrentar o pequeno Al depois disso esgotou completamente o meu poder espiritual. Ouvindo isso, Oscar imediatamente provocou do lado. Gordo. Essa é uma rara oportunidade para você fazer bullying com o pequeno San. Aproveite e enfrente ele. Maonjun imediatamente respondeu com justa indignação. Terceiro irmão. Eu não sou alguém que gosta de causar discórdias. Olhe só o pequeno Al. Querendo estragar nossa relação de irmãos. Se eu fosse você, eu não deixaria barato assim. Quer saber? Como seu irmão, eu irei te ajudar. Eu darei a ele algumas lições de combate mais tarde. Oscar olhou perplexo para o gordo. Porra, gordo. Quando foi que você se tornou um frangote? E ainda acusando outros de incitar discórdia. Maonjun sorriu, dizendo: As pessoas inteligentes sabem ficar do lado do mais forte. É claro que eu estou do lado do terceiro irmão. Se você acha que o terceiro irmão realmente está sem poder espiritual, por que você não tenta mais uma vez? Se eu acabar do mesmo jeito que você, eu seria um idiota. Você, Oscar, ficou sem palavras diante da fala de Maonjun. Ele até tentou erguer um pé para chutá-lo, mas o gordo agilmente se esquivou. Impotente com suas armações derrotadas, Oscar jogou duas salsichas grandes de recuperação para Tang San, tossindo uma vez e assumindo uma expressão séria. Falando nisso, ele tinha uma bela aparência e contanto que não sorrisse, ele realmente parecia com um cavaleiro. Parem de fazer bagunça. Venham. Vamos conversar sobre nossas experiências subindo as escadas. Todos reagiram a essa mudança de tópico do Oscar com risadas. Mas ninguém o expôs. Tang San perguntou: Quantos degraus vocês conseguiram subir enquanto eu estava cultivando? Oscar respondeu com o rosto corado. Eu usei uma salsicha espelhada e consegui chegar ao 27º. O gordo chegou ao 30º. A Hongron teve o pior resultado, chegando apenas ao 20º degrau antes de desistir. A Zukin chegou ao 32º. Falando nisso, eu e a Hongron levamos a pior nesse teste da luz do Deus do Mar. Originalmente, nós não somos considerados mestres dos espíritos de combate. Mesmo que não nos falte poder espiritual e nossos atributos físicos sejam ampliados quando adquirimos anéis de espírito, nós ainda estamos longe de vocês mestres dos espíritos de batalha.
Isso fica claro em especial no quesito resistência física e habilidades espirituais de suporte. Sem o suporte delas, nós não conseguiríamos dar um passo sequer. Eu ainda levo a vantagem de ter a salsicha espelhada clonadora. Mas para Hongron é extremamente difícil usar suas habilidades espirituais. Entre nós, ela possui o corpo mais fraco. Mesmo se amplificando com o pagode de porcelana dos 9 tesouros, ela ainda não consegue tirar poder do nada. Além disso, ela precisa subir bem mais do que o resto de nós. 136 degraus. Em apenas um ano. Isso pode ser. Agora. Isso não era apenas uma mudança de tópico. A expressão do Oscar revelava uma preocupação que era difícil de ocultar. Tang-san não havia imaginado que Nindhongron só conseguiria subir 20 degraus. Oscar estava certo. As circunstâncias dele e de Nindhongron eram especiais porque ambos eram mestres dos espíritos do sistema suporte. A amplificação do espírito em seus corpos estava longe de ser tão poderosa quanto a de mestres dos espíritos de batalha. Naturalmente, subir as escadas também seria muito mais árduo para eles do que para os outros. Eu aguentei a pressão da luz do Deus do Mar 2 vezes em seguida e percebi algumas mudanças entre a primeira e a segunda vez. Parece que vai ser difícil para nós completarmos essa prova. Entretanto, também deve haver brechas nela. As provas dadas pelo Deus do Mar não devem ser impossíveis de se completar. Se meus cálculos estiverem corretos, mesmo agora deve ser possível ajudar uma pessoa a completá-la. As palavras de Tang-san surpreenderam todo mundo. Eles não conseguiam entender de onde vinha toda essa confiança dele. Tang-san continuou. Quando eu e a Xiao subimos as escadas agora há pouco, eu usei o poder dos meus domínios para ajudá-la a descer. Eles são igualmente eficazes nela e nos experimentos anteriores. Eu descobri que apesar de a luz do Deus do Mar ser formidável, ela não é capaz de bloquear habilidades espirituais auxiliares e habilidades espirituais de autoamplificação. Nós não estamos fazendo essa prova cada um por si. Não se esqueçam de que todos nós somos um. Nindhongron disse. Terceiro irmão. Você está querendo dizer que se nós focarmos toda a nossa força em uma única pessoa, podemos ajudá-la a completar a prova? Tang-san assentiu, dizendo. Exatamente. Apesar de nem todos nós possuirmos habilidades que podem ajudar os outros. As salsichas do pequeno Al. As habilidades de suporte do seu pagode de porcelana e os meus domínios do Deus da Morte e Azul Prateado ainda podem ajudar nossos companheiros. Em especial alguém como o Daimubai que já possui 3 habilidades de fortalecimento do corpo. Somando o suporte de nós 3. Eu acredito que conseguimos ajudá-lo a completar a prova. Os olhos cruéis de Daimubai brilharam e ele pulou do chão com ferocidade. Se é assim, o que nós estamos esperando? Vamos tentar agora. Tang-san disse. Não. Não tenha pressa. Apesar de eu ter 70% de certeza de que nós conseguiríamos ajudá-lo a passar, nós de forma alguma podemos fazer isso agora. Além disso, você não poderia ser a primeira pessoa a completar a prova e sim a última, completando-a junto comigo. Quanto à sequência exata, eu ainda preciso pensar sobre isso. Maunjun disse. Terceiro irmão. Por que nós não podemos ajudar o chefe Dai a completar a prova logo? Não vai ser muito mais tranquilizador se conseguirmos fazer isso? Tang-san olhou para ele, dizendo em voz baixa.
Eu não quero que nenhum de nós fique relaxado com antecedência. Eu já pensei bem sobre isso. Julgando pela forma como Doulu o cavalo marinho estava olhando para vocês enquanto recebiam as provas de nível preto. Elas devem ser extremamente difíceis. Além disso, obviamente deve haver missões que serão impossíveis para nós completamos com o nosso nível atual. O Deus do Mar dá até 10 anos para os mestres dos espíritos do mar completarem cada uma de suas provas. Mas nós recebemos apenas 1 ano. Entretanto, o Deus do Mar realmente nos daria essas provas se elas fossem impossíveis de completar? A resposta inevitavelmente deve ser não. Como consequência disso, em cada teste com certeza deve haver um segredo que nos permitirá passar por ele e esse segredo deve ser o mesmo da nossa primeira prova. A travessia da luz do Deus do Mar. Quer esse Deus do Mar seja um Deus de verdade ou não? Julgando pelas circunstâncias da ilha do Deus do Mar, ele com certeza é uma existência com poderes inimagináveis. Já que é assim, por que ele nos daria uma chance de enganar a luz do Deus do Mar? Se ele foi capaz de nos dar provas de acordo com nossas capacidades no pilar sagrado do cavalo marinho, então é impossível que ele não saiba que nós podemos ajudar uns aos outros a completá-las. No que nós podemos pensar? Sendo um Deus, ele obviamente deve conseguir pensar também. Portanto, eu acho que esses furos na verdade são uma isca para nós. Se formos fisgados, a prova seguinte pode acabar sendo nossa morte. Nesse momento, mesmo Daimubai ainda não conseguia entender muito bem o que ele queria dizer. Pequeno Sam, isso não é um pouco de exagero? Tang-san deu um sorriso calmo, dizendo: Não. Deixe-me terminar. O que eu disse com certeza não é exagero e eu tenho 90% de certeza de que consigo provar isso. Eu gostaria de perguntar a vocês. Antes, quando estavam cultivando depois de subir as escadas, vocês sentiram que sua velocidade de cultivação havia aumentado e que seu corpo também parecia estar reagindo a isso? Todos assentiram um após o outro, indicando que algo parecido havia acontecido com eles também. Então Tang-san continuou. Isso mesmo. A luz do Deus do Mar nos causou uma pressão enorme, que consumiu nosso poder espiritual de forma substancial. Sob essa pressão, nossa velocidade de cultivação nos dará o dobro dos resultados por metade do esforço. Ao mesmo tempo, ela irá constantemente aumentar a resistência à pressão dos nossos corpos. Depois de completar a prova, a luz do Deus do Mar continuará nos impedindo de subir até o rol do Deus do Mar? A resposta é igualmente negativa. Em outras palavras, assim que completarmos a primeira prova, perderemos a pressão da luz do Deus do Mar. Portanto, eu posso dizer com certeza absoluta que o propósito de superar a luz do Deus do Mar como nossa primeira prova não é nos atrapalhar e sim nos dar uma chance de aumentar nossa força. Nossa única chance de passar nos próximos testes será se aproveitarmos ao máximo esse ano para aumentar nossa força sob a pressão da luz do Deus do Mar. Portanto, nós não apenas não podemos completar essa prova com antecedência, como ainda precisamos atrasar a finalização dela até o último dia. Temos que maximizar os benefícios obtidos da luz do Deus do Mar. Enquanto todos contemplavam a explicação de Tang-san, o som de alguém batendo palmas os alcançou. Eles não sabiam quando, mas uma silhueta vermelha havia aparecido. Dessa vez, no lance de escadas que levava ao hall do Deus do Mar.
Adolnu, o deus do mar Bo-Saishi, lentamente desceu as escadas. Com seu rosto nobre repleto de admiração. Os aplausos de agora a pouco vieram de suas mãos brancas e macias.